como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas. É terça-feira de carnaval, né, gente? Uma ótima tarde para todos vocês, para todos nós, na verdade, né, galera? E é o seguinte, estamos junto aqui nesse plantão de notícias do nosso Vasco, né? Algumas novidades ontem à noite, outras novidades em relação às antigas novidades. Muita coisa parece que mudou, ao mesmo tempo a gente não sabe se vai mudar, mas pode mudar também. Então, um grande ponto de interrogação em relação ao mercado da bola, muito agitado os bastidores do Vasco, muita informação também desencontrada. A gente vai falar muito disso já já. Eu já peço para você que chegou aqui no nosso canal pela primeira vez, ainda não é inscrito, se inscreva, dá essa forcinha pra gente, tá? Não custa nada, dá essa força aqui pro canal do Álvaro Silva, no Vascaíno desde sempre. A gente procura trabalhar com a verdade, com a informação. Ontem teve até um amigo que falou no comentário, pô, mas já que a informação lá o jogador não é bom, não sei o que, esse tipo de notícia não deveria nem ser repassada para frente, né? Só que assim, galera, a gente gostando da notícia ou não, gostando da informação ou não, a gente tem que passar para vocês, sabe por quê? Sabe o que acontece, galera? Se o Álvaro Silva não fala da situação, por exemplo, quando eu falei do volante Gabriel do Internacional, só um exemplo, se eu não falo da situação, todos os outros canais falam, aí alguém vai falar assim, pô, o canal do cara tá atrasado, ele não tá falando do assunto, ele não sabe o que tá acontecendo. Aí amanhã ou depois acontece do cara pintar no Vasco, que não é o caso, tá? Só um exemplo. Os caras vão falar, tá vendo, o Vasco contratou e o Álvaro Silva não falou, todo mundo tá falando, então a gente tem que trazer informação, só que eu trago a informação já pontuando. A fonte é essa, a informação é essa, o jogador é esse, será? Né? Muitos já colocam jogadores aqui no Vasco, né? Então, dito isso, né, galera, já se inscreveu, já deixou o seu like, então bora junto acompanhar esse plantão de notícias. Hoje vai ser rápido, hein? Hoje vai ser um vídeo mais rápido, bem dinâmico mesmo, não tô com tempo, eu tô na correria, né? Tenho que trabalhar, né? Eu creio que muitos de vocês estão bem tranquilos aí, com o pé na areia, bem tranquilo, mas eu tenho que ralar. E é o seguinte, mas não vou deixar de atualizar vocês das notícias do nosso Vasco. Uma notícia importante que saiu ontem à noite, todo mundo já sabia, mas agora foi de forma oficial. É o seguinte, né, galera? O nosso volante, camisa 8, Juan Esforza, argentino, que o Vasco contratou, assinou contrato com o nosso clube com vínculo de 4 anos. Isso mesmo, gente, 4 temporadas. Esforza deve vestir a camisa do Vasco até dezembro de 2028, tá, gente? Então, com isso, 4 anos aí de contrato para o volante argentino, que deve chegar no Vasco já para jogar como titular, e a comissão técnica do Vasco entende que ele já pode estar à disposição, isso mesmo, à disposição para a partida do próximo domingo diante o Botafogo, no clássico, tá, gente? Que será realizado no Engenhão, no Newton Santos. Então, Esforza já pode entrar em campo no próximo domingo, só não foi anunciado de forma oficial que o Vasco está finalizando ali a bateria de exames, que é aquilo que a gente já sabe que é normal, é corriqueiro de todos os clubes, né? Feito isso, o atleta será anunciado de forma oficial pelas mídias oficiais do nosso Vasco. Galera, agora falando da novela, né? É isso mesmo, gente, virou uma série da Netflix, virou uma novela, virou o que vocês escolherem, né? Um filme, uma minissérie, um samba enredo, né? Já que estamos no carnaval, a situação do Pedro Henrique, né? Eu trouxe para vocês ontem a notícia de que os jornais lá do Rio Grande do Sul afirmaram que Pedro Henrique deve deixar o Internacional. Ontem à noite, né, o jornalista, aquele mesmo, Fábio Azevedo, teria, né, afirmado ali de que Pedro Henrique não vem jogar no Vasco, que a 777 teria vetado a contratação dele e também de Breno Lopes. Porém, todavia, entretanto, já pegando o gancho, acredito eu, tá, gente, algumas informações que eu tenho também, muito difícil do Breno Lopes vir jogar com a camisa do Vasco. Em relação ao Abel Ferreira, quer que ele fique, o Palmeiras também não quer liberar ele tão facilmente assim, e ele também já está meio reticente, que ele entende que no Palmeiras, infelizmente, a verdade é essa, ele vai disputar títulos novamente esse ano, né? Então é muito difícil a situação de Breno Lopes. Agora voltando para a situação do Pedro Henrique, galera, né? A 777 teria vetado a contratação tanto dele
quanto do Breno Lopes. A gente não sabe até que pé isso é verdade ou não, porque agora virou essa moda, né? Todo jogador que não vem pro Vasco, a 777 vetou. Sendo que às vezes as pessoas nem sabem se esse nome realmente chegou na 777. Então virou uma moda falar isso, né? Então eu não sei, supostamente a 777 teria vetado, né? Mas vamos acreditar que é verdade. Vamos lá, vamos trabalhar com essa suposição. Então dentro dessa situação é o seguinte, hoje pela manhã, o próprio empresário, o staff, o empresário do atacante Pedro Henrique, tá, gente? Ele não confirmou isso. Ele não confirmou que as negociações entre Vasco e o atleta estariam encerradas, tá? O empresário dele deixou no ar. Então, vamos aguardar. E saiu uma notícia agora quentinha no início da tarde de que Pedro Henrique também está sendo especulado lá no Cruzeiro, tá? Pode ser que o atacante colorado deixe o Internacional para vestir a camisa do Cruzeiro, tá? Então, de primeiro momento, a informação que eu trouxe para vocês de que ele deve deixar o Internacional, parece que procede, né? Se ele não vier para o Vasco, ele deve ir para outro clube. Aí agora, o empresário dele também não confirmou que o Vasco encerrou as tratativas de negociações, deixou no ar, né? E surgiu essa notícia de que o Cruzeiro está interessado, pode ser que ele pinte no Cruzeiro. Galera, enfim, se o Pedro Henrique não pintar no Vasco, fato é, o Vasco vai ter que continuar ao mercado para trazer atacantes, no plural. Somente um não vai resolver a nossa última linha ali, o setor ofensivo de ataque. Nós precisamos, todo mundo sabe disso, um ponta esquerda, um ponta direita e também um cara ali mais goleador, um cara que tenha faro de gol, não necessariamente um centroavante, mas um cara matador, um cara que faça gols, finalize, enfim. Então, se o caso o PH não chegar no Vasco, o Vasco vai continuar no mercado, isso é fato, né? Então vamos apurar se a 777 vetou mesmo ou não. Quero mandar até um abraço também pro nosso querido Fred Vasco, né? O Fred Amaral, seguidor aqui do nosso canal, o nosso parceiro aí, tá sempre dando ótimos comentários. Fred, eu quero fazer um convite para você, meu querido, já de aberto aqui, na minha próxima live, eu vou dar um jeitinho de entrar em contato com você. Eu achei bacana os seus comentários, as suas ponderações. Eu quero que você esteja participando com a gente aí na próxima live aqui do canal do Vascaíno desde sempre, do Álvaro Silva. Eu acho bacana as suas ponderações, as suas opiniões, sempre com bastante educação também. Então, fica o registro, Fred. Se você quiser, já está convidado aí para quando a gente for fazer a nossa próxima live aqui do canal. Então vamos aguardar, né, para ver que desfecho vai dar a novela Pedro Henrique. Galera, agora é o seguinte, entrando no assunto do clássico de amanhã entre Vasco da Gama e Fluminense, que será realizado no Maracanã. Quase 40 mil ingressos já foram comercializados para esse jogo. É o seguinte, Pablo Verratti vem treinando com o elenco, parece que ele já quase não sente mais dor na costela. O departamento médico do Vasco parece que entende que ele vai ter sim condições de ir para jogo diante o Fluminense. Ele deve entrar em campo amanhã com uma proteção ali na área, na região da costela, onde ele teve ali a fissura, né? Então, provavelmente Pablo Verratti deve entrar em campo amanhã. Acredito eu que deve começar como titular. Caso não entre como titular, com certeza deve entrar aí no decorrer da partida, a menos, né, que ele sinta ali um desconforto amanhã às vésperas da partida, ou que o departamento médico não o libere, entendendo que é melhor poupá-lo agora para garantir ali o melhor desempenho do atleta nos próximos jogos aí em relação à temporada, que está só no início ainda, né? Então vamos aguardar, mas a princípio deve ir para jogo. Outra situação é que o nosso treinador Ramon Dias deve amanhã adotar algumas novidades na equipe titular. Provavelmente uma delas deve ser Pablo Galdames, o chileno, que entrou muito bem diante a equipe do Audax na última partida, onde o nosso Vasco venceu somente pelo placar de 1-0, perdendo um caminhão de gols, aonde ali um outro atleta do Vasco roubou a bola, o Galdames deu continuação na jogada, abriu na esquerda para o David, saiu o gol, e ele também jogou bem no setor defensivo, pisando bastante na área do adversário. Então provavelmente Galdames deve fazer parte amanhã do time titular, tá, galera? É o seguinte, um retrospecto retrospecto geral de ambas as equipes. Diga-se de passagem que o clássico de amanhã entre Vasco e Fluminense vai marcar o clássico de número 390, tá? Então já são 390 clássicos com esse de amanhã, obviamente, entre Vasco da Gama e Fluminense, contando no histórico total, né, de toda a história entre esses embates entre Vasco da Gama e o Tricolor das Laranjeiras. São 154 vitórias do nosso Vasco, 40% de aproveitamento, 114 empates, 29%, e 121 vitórias para o Fluminense. Então observem, né, que nós temos aí um favoritismo aí de 30 e poucas vitórias a mais que o nosso rival. Que esse favoritismo permaneça, que a gente consiga amanhã sair de
campo com essa vitória, a partir da qual terá a transmissão do canal Bandeirantes pela TV aberta, no caso a Band Rio, né? Pela TV fechada na Band Esportes e também no YouTube. Eu não vou falar o nome do canal porque esse canal ofendeu o nosso clube, mas é facinho de achar. Amanhã, na hora do jogo, é só colocar no YouTube, que o YouTube já vai te mostrar ali aonde está passando Vasco e Fluminense. Galera, dito isso, para a gente estar encerrando esse vídeo, esse plantão de notícias do nosso Vascão, esse plantão de carnaval, a partida é válida pela Copa do Brasil, que será realizada agora nos próximos dias, no dia 27 de fevereiro, lá em Santa Catarina, ali no interior de Santa Catarina, melhor dizendo, né, gente? No estado de Santa Catarina, né? Entre Marcílio Dias e Vasco da Gama. Gente, tem uma bomba aí, viu? Os ingressos que vão começar a ser vendidos podem chegar aí até R$500, aí, segundo aí os detetives vascaínos, segundo aí a galera aí, né, o @almirante também. Pode estar custando até R$500, gente, no modestíssimo estádio do Marcílio Dias. A gente entende que eles têm que valorizar o seu estádio, tem que aproveitar um grande jogo desse, né, de grande apelo público, que é o jogo do Vasco da Gama. Ok, mas 500 pratas, hoje em dia, nem o torcedor do Palmeiras paga esse valor, por exemplo, para assistir ali a uma semifinal de Libertadores. Então, assim, surreal, né? Fora do comum, né? Valores aí parecendo valores de final de Libertadores, valores parecendo aí valores de jogos internacionais, de seleção brasileira. Então, sinceramente, não faz sentido. Agora, o mando de campo é deles, né? Eles entendem que é esse valor. Agora, pode acontecer aí um certo boicote da torcida, que eu acredito que não, que a torcida do Vasco é maluca, a torcida do Vasco aí é engajadíssima, né? Embora a realidade financeira do nosso país não esteja fácil para a maior parte da população, embora todo mundo aí gastando o que pode e o que não pode agora no feriadão de carnaval, vai ter muito torcedor do Vasco que vai fazer das tripas coração para dar um jeitinho de garantir o ingresso para assistir essa partida. Mas fica o registro, quase 500 pratas o ingresso para essa partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil. Então, galera, é isso que eu tinha para dizer para vocês nesse momento aqui, um vídeo mais rápido, mais curto, né, nessa terça-feira, só para atualizar vocês mesmos, só um resumão mais uma vez aqui. O Sforza assinou 4 anos de contrato com o Vasco. Pedro Henrique pode ser que não pinte no Vasco, começou a ser especulado no Cruzeiro. A 777 teria vetado a contratação dele, porém o empresário dele não negou, deixou no ar. Então vamos aguardar, né? Mas é muito difícil nesse momento a chegada do atacante de lado de campo. Breno Lopes teria sido vetado pela 777, o Palmeiras também não facilitou, e o próprio atleta também parece que deu uns 2 passos atrás em relação a vir jogar no Vasco. Pablo Verrete pode jogar amanhã diante o Fluminense, Galdames deve ser titular também, Ramon Dias pode promover mais algumas mudanças na equipe titular. Vamos aguardar que mudanças seriam essas. Nosso Vasco tem um ligeiro favoritismo diante o Fluminense, mais de 30 vitórias em confronto direto, né? O clássico de amanhã será o clássico 390, e os ingressos aí para a partida entre Marcílio Dias e Vasco da Gama pela Copa do Brasil devem custar até R$500. Então esse é o resumão, o plantão de notícias para vocês nessa tarde de hoje. Tamo junto, eu fico por aqui, sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!